Bom dia, amados irmãos. Em nome de Jesus. Também bom dia para aqueles irmãos que estão em seus lares, nos assistindo. O Senhor nos abençoe. Shalom a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa meditação desta manhã encontra no texto do Evangelho de João, capítulo de número 4, do verso 31 ao 38. Depois dessa leitura, vamos fazer uma introdução e nos tornaremos em Cristo novamente. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou passar aqui. Problema técnico. Vamos prosseguir. Jesus está falando aqui aos seus discípulos sobre o tempo que está na hora da ceifa. Ou seja, recolher os frutos. O título da mensagem é: o tempo de fazermos a vontade, a obra de Deus já chegou. O tempo de fazermos a vontade e a obra de Deus já chegou. Diz assim o texto: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse Jesus, verso 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, Isarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Vamos fazer a oração do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por
mais esta oportunidade de trazer a palavra do Senhor à igreja. Que o Santo Espírito nos ajude nesta manhã, lançando luz sobre a palavra, para que possamos, Pai, servir com vontade para nossas vidas, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, comprada pelo seu precioso sangue. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para que nós entendamos um pouco este texto, esse texto, capítulo 4 de João, ele fala sobre a passagem de Jesus sobre a cidade de Samaria. E os judeus e os samaritanos não se davam. Mas Jesus, ao encontrar com uma mulher samaritana, ele ali fala sobre o plano da salvação para aquela samaritana. E aquela samaritana crê nele. E depois aquela samaritana vai até a sua aldeia, em Samaria mesmo, e fala para os moradores. E todos aqueles moradores, depois, vão até Jesus, chamam Jesus. E Jesus passa a ficar com eles ali, ensinando sobre o reino de Deus. E muitos dos samaritanos recebem a mensagem e assim passam a adorar o verdadeiro Deus. Mas nesse momento os discípulos não estavam com Cristo, não estavam junto com Jesus. E Jesus permanece ali com os samaritanos e os discípulos eles saem para comprar comida. E quando eles voltam, eles perguntam para Jesus: Senhor, quando? Ou seja, já havia se passado muitas horas. Mas Jesus falou para eles, né, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazendo a leitura deste texto e alguns outros textos, no momento do estudo, da meditação, o Espírito do Céu me conduziu e me fez pensar um pouco a respeito do tempo de fazermos a vontade de Deus e a sua obra. E já chegou. Já é no presente momento. Não há tempo a perder. Todas as oportunidades que Deus nos der para compartilhar a sua palavra, nós não podemos deixar passar. Momento de testemunhar com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. O mundo está vivendo uma carência muito grande, vivendo um testemunho autêntico de pessoas que proferem o nome de Cristo e de viver como Cristo. Porque não basta só nós dizermos que cremos em Jesus, nós temos que ter o mesmo comportamento moral, ético, espiritual de Jesus. Não basta só dizer que tem fé e crê em Jesus. Temos que ter o mesmo comportamento ético, moral, espiritual de Jesus. Assim o mundo verá que verdadeiramente somos discípulos de Cristo. A igreja está vivendo uma crise mundial. Não é só local. A igreja está vivendo uma crise mundial. Posso até dizer que uma crise de integridade. Crise de integridade. Se alguém disser, é muito difícil ser crente, não vai estar falando algo assim incabível. Realmente é muito difícil. Lembra que Jesus disse que a porta é estreita? A
Apertado é o caminho, né? Pois é. O caminho da facilidade é largo. A porta da facilidade é larga. No caminho da facilidade não tem tropeço. Você pode ir correndo. Agora, para seguir a Cristo, vai enfrentar tribulação. Vai passar por tribulações. Paulo mesmo disse: aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerá perseguição. Dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Conseguido. É tempo de fazermos à vontade a obra de Deus. E esse tempo já chegou. Nenhum ser humano tem domínio sobre o tempo. O próprio Moisés pediu a Deus sabedoria e entendimento e discernimento para viver cada dia debaixo da direção de Deus. Nós vemos isso quando Moisés, no Salmo 90, ele ora a Deus dizendo: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. No verso 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O tempo urge. Nós precisamos investir tempo em conhecer a Deus e sua vontade. Estamos percebendo que grande parte dos chamados povo de Deus não estão atentos aos cumprimentos das Escrituras Sagradas. Estão esperando de Cristo somente para esta vida, ignorando o que Jesus disse quando começou a pregar e a dizer. Muitas pessoas parecem que parou no tempo. Jesus me salvou, ponto. Não preciso ter mais compromisso em nada. Vou viver minha vida. Acho que estou salvo mesmo. Elas não param para refletir, para pensar. E Cristo, Ele nos salvou. Sim. O que diz Pedro, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta? Que Cristo, Ele nos tirou das trevas para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste bem atenção nisso. Ele nos chamou das trevas para anunciarmos as virtudes de quem? De Cristo. Não é para ficar parado, não. É para anunciar. É para proclamar. Paulo diz: pregue, se possível também use a palavra. Ou seja, você pode pregar com seu testemunho. Aonde é proibido falar, você pode viver. Viva Cristo. Mas o que Jesus começou a dizer? E a pregar? Nós vemos isso lá no verso, lá em Marcos capítulo 1, verso 15. Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem que a igreja precisa levar é a mensagem do arrependimento. Arrependimento. Eu já ouvi muito dizer que o crente não precisa se arrepender. O crente não precisa se arrepender.
falar que o crente não peca mais? O crente não peca mais? Virou ser espiritual instantaneamente? Ainda estamos nesta terra. Ainda caminhamos nessa terra. Ainda estamos na presença do pecado. Ainda estamos caminhando debaixo da influência do pecado. E ainda estamos sujeitos à força do pecado. Como o crente não precisa se arrepender? Precisa sim. Se não pecamos por ações, pecamos por omissões. Então fica esse serviço. Também precisamos crer no Evangelho. Verdadeiramente. Crer e viver o Evangelho. E proclamar o Evangelho. A nossa responsabilidade diante do mundo é grande. Deus, Ele comissionou a cada um de nós para fazer isso. O tempo chegou. Mas existe um ser que não brinca. Esse ser é o diabo. O nosso adversário está pacientemente aguardando uma oportunidade para nos fazer errar o caminho. Ele vai continuar lançando tropeços no nosso caminho. Ele vai continuar levantando pessoas para te fustigar, para tirar você da graça, para tentar roubar a sua paz, para querer impedir você de continuar servindo ao Senhor. Mas nós devemos ser diligentes. O conselho do escritor de Hebreus, capítulo 12, ele diz assim no verso 1 e 2: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos cercados pelo pecado ou não? Não sou só eu que digo. A Bíblia diz. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vejamos o exemplo do nosso Senhor. Ele é o nosso autor e consumador da fé. E pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha o exemplo. Devemos suportar. Paulo diz: suportai, vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Paulo está dizendo aqui em sentido espiritual. Nem todos terão a mesma fé que você. Uns podem ter uma fé oscilante, enquanto a sua fé é uma fé firme, enraizada, inabalável. Mas o seu irmão tem uma fé oscilante. Por isso, para ele discernir algumas coisas espirituais é muito difícil. Mas para você que é espiritual, não é difícil. Então você tem que suportar, meu irmão. Lamento dizer isso. Você tem que suportar o seu irmão que é fraco na fé. E ajudá-lo em amor.
precisamos resgatar isso como igreja. O amor. Né? Precisamos resgatar isso. Prosseguindo. As 4 mensagens iniciais do ministério de Jesus Cristo. Essas 4 mensagens também podemos incluí-la no plano de salvação. A primeira mensagem, ele diz, está dentro do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Verso 14, 15. A primeira mensagem, ele diz, o tempo está cumprido. Cumprido não no sentido de, peraí, temos tempo para frente ainda, né? Temos muito tempo ainda. Não, Jesus diz que o tempo está cumprido no sentido de que ele veio. João Batista anunciou a vinda do Senhor. E quando Jesus nasceu, ali marcou o início do fim. O Senhor viria para restaurar tudo. E ele veio. Então ali é o início do fim. Lembra que Hebreus também diz, né? Que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais e aos profetas. E nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem também fez o universo. Então, estamos aí vivendo períodos do fim, períodos do final. Prestemos atenção nos sinais, nos tempos. A igreja parece que está adormecida, não está observando os sinais. Olha o que está acontecendo nas nações. Então, o primeiro ponto é que o tempo está cumprido. Então, a partir daí, devemos ser diligentes. Temos que buscar ter mais comunhão e bênção com o Senhor. Temos que procurar ter mais intimidade com a palavra do Senhor. Temos que procurar crescer em unidade, em amor, em serviço, porque estamos já nos últimos tempos. A segunda, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Na verdade, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. Então, quando você se aproximar de alguém que não tem Jesus, é o reino de Deus que está se aproximando dessa pessoa. Se essa pessoa rejeitar, aí não haverá mais salvação. Se ela rejeitar a sua mensagem, não haverá mais salvação. Então, o reino de Deus chegou. A terceira é o arrependimento. Jesus, ele dá uma ênfase de que é necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Abandonar o pecado. Abandonar aquilo de errado, aquilo que ofende a Deus. Aquilo que prejudica não só a você mesmo, como ao seu próximo. Abandone isto. E arrependa-se. E quarto, crer no Evangelho. Jesus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. A mensagem, a boa notícia. É necessário crer. É necessário
Evangelho. Deus, Ele dá ordens que precisam ser obedecidas. Mas por que não se obedecem todas as ordens de Deus de uma forma 100%? Porque nós somos pecadores. Há o desejo no nosso coração de servir a Deus, de seguir a Deus 100%, mas não conseguimos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que dentro dele há duas leis que combatem. A lei do Espírito, servir a Deus, e a lei do pecado, combate contra as leis de Deus. Nós precisamos ser mais diligentes, mais determinados em colocar a palavra de Deus em prática em nossas vidas, reconhecendo as nossas limitações, mas há ordens que Deus dá e que devem ser obedecidas literalmente, e uma delas é esta. Atos 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo, e por meio do homem destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus deu a certeza de que irá executar os seus juízos. Que irá executar a sua justiça. Há muitos crentes nominais. Eu não estou dizendo do verdadeiro crente. Eu estou falando do crente nominal, que congrega a Deus na igreja, cuja vida não agrada a Deus. Mas ele se convenceu de que, agindo como ele age, Deus não se importa. Deus não requer dele santificação. A única coisa que foi um ato realizado por Deus na nossa vida foi a salvação. Foi um ato de uma vez por todas. Agora, a santificação é um processo que você precisa diariamente exercitar. A santificação é um processo. Não para, ela continua até a vinda do Senhor, até nós nos encontrarmos com Ele. Então, meus irmãos, Deus ordena que os homens se arrependam. Essa é uma ordem literal. Porque se não se arrepender, ele virá em seu juízo e tomará a vingança dos pecadores, daqueles que não o receberam como Senhor. Quando eu disse, nós ainda estamos sobre a terra, estamos sujeitos a combater o pecado. Mas o dia mau, um dia pode chegar. Se nós não estamos vivendo o dia mau no presente momento, glória a Deus, graças a Deus por isso.
o diabo ele se ausenta por um tempo. Ele não está mexendo com você, não está mexendo comigo. Maravilha. Mas é por um tempo. Tem brecha para você ver se ele não volta a te atacar. Basta uma brechinha. Dá uma brechinha e ele volta a te atacar. Agora se consagre a Deus. Continue se santificando diante de Deus. As brechas serão fechadas. E assim você não dará motivo para te atacar. E mesmo que ele ouse te atacar, você estará revestido pela armadura de Deus. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, o diabo nos causará aflições neste mundo. Todos nós teremos que enfrentar o dia mau. Mas depois da aflição, segue a exaltação e a glorificação. Depois da aflição, segue a exaltação e a glorificação. Isso está registrado em Romanos 8, versos 18 e 19. Romanos 8, versos 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a minha, a nossa manifestação. Nós temos que nos colocar diante deste mundo como representantes, como embaixadores, como porta-vozes de Deus, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós nunca podemos nos esquecer de que Cristo, enquanto estava no seu ministério terreno com os seus discípulos, ele ensinou muitas coisas, muitas lições para os seus discípulos. Mas também Jesus também utilizava os seus métodos também para alertá-los, para adverti-los sobre várias situações. E uma delas, Jesus ele fala o seguinte: Jesus adverte os seus discípulos para que estes não fiquem distraídos com as coisas deste mundo, porque tudo isso vai passar, mas somente a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então Jesus estava ali alertando os seus discípulos. Já era o momento que Jesus estava abordando os acontecimentos finais, escatológicos. Ele diz, lá em Lucas 21, verso 34 e 36, que diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Vem sobre vós e improviso aquele dia. As calamidades. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós vemos tantas coisas acontecerem neste mundo, nós estamos tomando conhecimento de tantas coisas erradas que estão acontecendo no seio da igreja, que nos deixa entristecidos, nos entristece.
Mas Deus diz que cada um responderá pela sua falta diante dele. A quem ele deu mais, ele cobrará mais. E a quem ele deu menos, cobrará menos. É hora de despertarmos e reconhecermos que o nosso Senhor está aqui. Aqui. Agora, falando pelo seu Espírito aos nossos corações, para que não esqueçamos as promessas da sua vinda. Tudo isso, Jesus, ele está dizendo para nos preparar para a sua vinda. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Quando acontecer o Filho de Deus se manifestar, vai acontecer duas situações. Haverá dois tipos de reação. A primeira reação será de tristeza. Muitos ficarão tristes, porque o Filho de Deus veio buscar a si mesmo. E a segunda reação será de alegria, será de júbilo, será de contentamento, porque estes que estão em plena comunhão com o seu Senhor, saberão que foi o seu Mestre, o seu Senhor, aquele que deu a vida por eles, que se manifestou. E esses estarão se regozijando na presença dele. Enquanto o mundo vai se entristecer, mas os remidos vão cantar triunfantes. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Será um dia de muita alegria. Conhecendo isto, Romanos 13, que eu estou lendo agora. Romanos 13, 11, verso 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Aleluia. Nós precisamos continuar combatendo. A nossa salvação está próxima, está bem perto. Pode ser hoje, irmãos. Pode ser hoje. Pode ser dentro de algumas horas. Nós não sabemos. Não estou dizendo isso para que vocês se entristeçam. Mas eu tenho tantos planos, meu irmão. Tenho tantos planos para cumprir ainda. Tem tanta coisa para viver. Mas não. Nosso Senhor, ele pode vir a qualquer momento. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muitos que estão endurecendo o coração, estão se apostatando da fé, estão abandonando o Senhor, estão dando as costas para Deus. Pior, muitos líderes estão expulsando Jesus da igreja. Isso é uma realidade. Jesus não manda mais nada aqui. Quem manda aqui sou eu. Já bate no público. Quem manda aqui sou eu. É eu que coloco, é eu que tiro. Pastor do ministério, quem manda aqui sou eu. Irmãos, é o final dos tempos ou não é? Estão se apoderando da vida do Senhor. Da vinha do Senhor. Como Jesus contou a parábola dos lavradores maus, né? Vou enviar meu servo para que ele me dê conta dos frutos. Aí chega lá e olha aí quem vem. É o servo, né? O servo do nosso Senhor. Vamos matar ele. Aí mataram. Aí, Senhor, manda o segundo. Não, vou enviar mais um servo para poder alertar eles. O que vocês fizeram foi mal.
vinha, diz: vou mandar meu filho. Quem sabe ter um respeito por ele. O pai manda o filho. Os trabalhadores maus vê o filho. E diz: olha quem vem aí. É o filho do dono da vinha. Vamos fazer o seguinte: vamos matar ele também. Matou o filho do dono da vinha e lançou fora da vinha. Aí Jesus pergunta: o que fará o dono da vinha quando vier com esses lavradores maus? Aí um deles lá, dos fariseus, responde: ele virá, dará uma afrontosa morte a esses maus lavradores e dará a sua vinha a outros que serão mais dignos. A minha oração é para que o Senhor ache em você e em mim corações dignos, para que Ele possa nos colocar para cuidar da sua vida. Porque os maus que hoje aí estão sofrerão severo juízo do Senhor. Isso é uma realidade. O tempo já chegou de servir a Deus, mas com integridade de coração. Concluindo, há tempo para toda obra debaixo do céu. É tempo de ser forte. É tempo de ser puro. É tempo de ser santo. É tempo de ser útil. É tempo de fazermos a obra e a vontade de Deus. É tempo de se fortalecer, de ser vestidos da armadura de Deus. Eu quero encerrar com a letra do hino. Não vou cantar o hino, mas eu quero somente fazer menção da letra desse hino. Foi o qual me inspirou para essa mensagem. Hino 175. Hino 176. Hino 176. Ele diz: tempo de ser santo tu deves tomar, viver como teu mestre, seu livro estudar, andar com o seu povo e aos fracos valer, as bênçãos celestes de Deus obter. Tempo de ser puro tu deves achar, a sós sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte tu deves buscar, o mestre seguindo por onde guiar. No gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina jamais esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo o teu Salvador. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento em que o teu Espírito falou fortemente aos nossos corações, através, Senhor, do céu. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Apenas um humilde servo, procura fazer a tua vontade. E perdoa, Senhor, às vezes que não consigo, Senhor, colocar a tua palavra 100% em prática na minha vida. Eu conto sempre com o auxílio do teu Espírito Santo. Assim eu oro, Senhor, pedindo que o teu Santo Espírito
Deus, falado a cada coração dos meus irmãos aqui presentes, os nossos irmãos que estão também nos assistindo pela internet, para que nos consagremos mais em nome de Jesus. E que o Espírito Santo nos ajude a aplicar esta palavra, esta mensagem, no nosso coração, na nossa vida, não só hoje, mas até a vida do nosso Senhor. A glória do teu nome, esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida desta amada igreja, de cada irmão. Agradeço a liderança, agradeço o pastor Edmar, agradeço o nosso amado irmão Edmar também, pela sua vida dedicada ao Senhor, a honra, a glória,